Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Francês. Se você tá chegando aqui hoje, tá perdidão, não sabe o que tá acontecendo, fica sabendo que esse canal é um canal de conversa, um canal de bate-papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém não, infelizmente. Se você já conhece o canal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, valeu mesmo. O caso que eu vou estar contando pra vocês hoje é um caso que aconteceu numa cidadezinha aqui do sul da França e é o caso do casal Prévostaux. Vou começar falando do Jacques Prévostaux. Esse cara, ele era policial, muito gente boa, um colega de trabalho exemplar. Ele tinha sido condecorado várias vezes porque ele interferia em ações de risco. Às vezes tinha violência doméstica, ele que entrava na casa, tirava a mulher, tirava o homem. Ele estava ali para esse tipo de situação. Ele não tinha medo, ele ia para cima mesmo e salvava a vida de muitas pessoas. Então ele tinha várias condecorações. E já a Marie Pauly, de 36 anos, a esposa, ela também era policial, só que ela não era condecorada. Ela era muito feliz, ela era muito amiga e os dois viviam juntos já fazia tempo. Eles se conheceram na escola de polícia. Na época, o Jacques, ele tinha 22 anos e a Marie Pauly, ela tinha 24. Então foi assim, amor à primeira vista. Eles estavam ali fazendo, o curso para ser policial, se apaixonaram, começaram a sair. Depois de 3 anos, eles se casaram e tiveram 2 filhos. Eles eram assim uma família perfeita, uma família que todo mundo gostava de estar por perto. Eles eram assim bem legais, simpáticos. Era gostoso de ver a união dessa família e a paz que existia entre eles e os filhos. A Marie Pauly, ela tinha uma irmã gêmea chamada Elisabeth e elas eram verdadeiramente bem parecidas mesmo. E elas eram cúmplices, quando uma estava triste, a outra estava por perto, elas sempre se ajudavam, estavam sempre presentes na vida uma da outra, eram realmente assim amigas, cúmplices. Aconteceu um episódio no dia 5 de julho de 2009, o Jacques Prévostaux, o esposo, ele ligou para a polícia, ele estava numa estrada parado e informou: o meu carro começou a pegar fogo, a minha esposa está lá dentro, tentei tirar ela e não consegui. A polícia anotou tudo, chegou rapidamente ao local. Eles chegaram por volta das 10h30 da noite. Ele tinha feito a ligação faz uns 15, 20 minutos, então a polícia chegou rápido ao local. Chegando ao local, a polícia viu que realmente o carro estava queimando, que tinha uma pessoa no banco da frente, que infelizmente já estava sem vida, e a polícia começou a conversar com esse marido para obter mais informações. O Jacques, ele era policial, então os policiais que estavam ali na ocorrência conheciam o Jacques e a esposa dele. Então eles sabiam, poxa, aconteceu uma fatalidade, um casal que a gente conhece, a gente trabalha junto, todo mundo ficou ali penalizado. Só que tinha um policial que tinha 20 anos de experiência e ele começou a achar estranho as coisas que o Jacques falava. Para começar, o Jacques ele estava muito calmo, muito tranquilo, e ele explicava tudo o que tinha acontecido. Ele explicou que ele estava levando a esposa dele para o hospital, porque ela estava com um pouco de dor de cabeça, e ele viu que o motor do carro estava esquentando demais, aí ele parou o carro e foi pôr o triângulo. Quando ele voltou, o carro já estava pegando fogo, ele tentou salvar a esposa, abrir a porta, mas ele não conseguiu. Só que esse policial de 20 anos aí de experiência, ele falou, poxa, mas se ele tentou tirar a esposa, por que a camisa branca dele está impecável? Não tinha marca nenhuma de chama, do carro sujo, ele não teria se aproximado do carro com a blusa branca dele do jeito que estava. Então esse policial anotou tudo. Por que ele tá calmo? Por que ele tá falando que salvou a esposa, tentou salvar, e a blusa dele tá impecável? A história não estava colando. Rapidamente os policiais viram que o corpo tinha sido totalmente carbonizado, apagaram fogo. E esse policial, ele achou mais uma coisa estranha. Ele falou, nunca tinha visto em 20 anos da minha profissão um cadáver tão zen, tão tranquilo, numa posição tão de boa. Parecia que a pessoa que tinha sido ali carbonizada, ela não tinha lutado pela vida dela. Parece que ela estava sentada ali, o cinto de segurança ainda estava no banco, então ela não tentou sair, não tentou fazer nada. Então, poxa, a pessoa se queimando, fica sentada, olhando pro nada e não faz nada para lutar pela vida. Então esse policial anotou tudo isso enquanto o corpo saía do local ali desse acidente e ia para a autópsia.
A autópsia da Marie-Paul, ela foi feita bem rápida e no dia seguinte a polícia já tinha sim um resultado. E ficou ali bem explícito para todo mundo que ela não tinha nada de fumaça nos pulmões, não tinha traços nenhum de fumaça. Então ela não estaria viva dentro do carro quando esse carro começou a pegar fogo, o que diferencia bastante aí do que o marido tinha explicado para a polícia antes. E outra coisa, tinha um teor muito alto de sonífero no sangue dela, no corpo dela. Então a polícia sabia, poxa, talvez esse cara deve ter drogado ela ou outra pessoa, ela estava inconsciente e eu não sei como ela perdeu a vida antes desse carro pegar fogo. Isso era claro, não tinha dúvida nenhuma, a autópsia não mente. Então chamaram esse marido na delegacia, ele conhecia todo mundo, era o local de trabalho dele, para tentar conversar com ele mais a fundo e tirar mais informações. E ele continuou com a mesma história de que foi um acidente, fui colocar o triângulo, voltei, o carro estava pegando fogo. Só que a polícia sabia que ele estava mentindo. A polícia, vendo que ele não ia confessar, e como ele era policial, ele se achava o bonzão, ele pensava que ele era mais que todo mundo, que ele era condecorado, espertão, a polícia falou, olha, Jaque, a gente tem o resultado da autópsia e a gente sabe que quando o carro pegou fogo, ela estava morta, porque ela não respirou fumaça, não. E a gente sabe também que tinha muito sonífero no sangue dela. Conta pra gente a verdade, por favor, porque a gente não é otário, não, do jeito que você tá pensando que a gente é. Aí ele ficou, né, pô, vou ter que falar a verdade, né? Aí ele falou, tudo bem, gente, vou falar pra vocês. Gente, olha a criatividade desse cara. Ele contou uma primeira versão falando assim, olha, eu encontrei a minha esposa enforcada na garagem. Eu não sei como contar isso para os meus filhos, porque é muito ruim para uma criança saber, poxa, minha mãe se matou, é um baque muito grande, né, um trauma muito grande para os meus filhos. Então eu simulei esse acidente. É mais fácil eu falar para os meus filhos, foi um acidente, sua mãe morreu num acidente, do que eu contar para os meus filhos, a sua mãe se matou. Foi isso que ele falou na primeira versão para os policiais, gente. A polícia continuava assim revoltada, falando, pô, Jaque, a gente trabalha junto, a gente estudou junto, a gente tá sabendo que você tá contando mentira, cara. A sua esposa tava dopada de sonífero. Como uma pessoa dopada de sonífero ia pegar um banquinho, pegar as coisas para tirar a própria vida? Ela não fez isso dessa maneira, conta a verdade. Aí falou, tudo bem. Eu cheguei em casa, eu vi que ela estava no sofá deitada, com um cinto amarrado bem forte no pescoço dela e puxando com uma mão. Eu tentei ajudar, mas infelizmente eu não pude. Então ela tirou a vida dela, ela não estava realmente na garagem, pendurada, mas ela estava deitada no sofá. Era a mesma coisa, né, gente? A polícia falou pra ele, meu querido, ela estava cheia de sonífero, ela não ia ter capacidade para segurar forte um cinto, ela estava dopada. Fala pra gente o que aconteceu, porque a sua história não tá colando e não vai colar, cara. Você conhece a polícia, você sabe que a gente não vai largar o osso, fala pra gente. E ele não falava mais nada. Então a polícia ali já deixou ele de canto, ele era o suspeito número 1 e começaram as investigações. Na investigação, a polícia descobriu o que todo mundo já sabia lá no departamento da polícia dessa cidadezinha aqui do sul da França. O Jacques, ele tinha uma amante e era uma policial que trabalhava com ele. E era um negócio assim bem escancarado. Todo mundo sabia aonde ele trabalhava. E ele trabalhava com a esposa, gente. Olha só que falta de respeito. Então todo mundo sabia, já tinha quase um ano que ele estava tendo esse casinho com essa policial. Essa policial, ela era casada, ela tinha também 2 filhos, só que ela gostava de viver na aventura. E como o Jacques, ele estava passando por um período difícil no casamento, como a esposa dele teve 2 filhos, depois ela trabalhava demais, ela começou a engordar um pouco. E ele começou a perder o interesse por ela e começou a maltratar demais a Marie-Paul. Ele xingava ela em público, falava, pô, você tá gorda pra caramba, faz alguma coisa, sua gorda, pô, tá igual uma vacona. Ele era extremamente desagradável com essa esposa. E ela, minha gente, ela só baixava a bola e não falava nada. Mas ela era muito assim, humilhada e publicamente, na frente de todo mundo, ele fazia isso com a esposa. Então a polícia viu que tinha ali um sério problema nesse casamento, que na aparência era um casamento feliz, contente e que todo mundo achava que era ali a família do comercial de margarina, né? A última pessoa que ficou sabendo que o Jacques tinha essa
amante, que era uma colega de trabalho, foi a esposa. Então ela soube algumas semanas antes do dia que aconteceu essa fatalidade com ela, e ela passou umas 2 semanas na casa da mãe dela, que ela queria um tempo pra ela pensar, pra ela ver o que ela ia fazer da vida dela. O casamento já tava uma bosta, o marido já tinha amante há um tempão, então foi pra casa da mãe dela pra ela pensar, ficar de boa, né, ver o que eu vou fazer com o meu casamento agora, vamos separar, não vamos. Então ela tinha se afastado desse marido sim pra pensar, então talvez ela queria ir se separar e ele talvez não tenha gostado disso e por isso ele tenha feito isso com ela. Outra coisa que a polícia descobriu é que o Jacques, ele tinha muita dívida mesmo. Ele vivia de empréstimo, ele fazia empréstimo para pagar uma coisa que ele comprou e depois ele fazia empréstimo para pagar o empréstimo. Sabe aquela pessoa que quer viver uma vida de rico, mas não tem nada? Então, era assim que eles viviam. Só que a esposa, a Marie-Paule, ela não sabia disso não, porque ela não administrava a grana do casal. Era ele que fazia isso. Então ela não sabia que o casal, eles estavam com problemas financeiros. Mas eles tinham um seguro de vida. E se um dos dois perdesse a vida, o seguro cobriria todas essas dívidas. Então seria bem vantajoso para esse marido que ela perdesse a vida. Outros detalhezinhos que também deixaram na cara que esse sabidão era o culpado foi que eles pegaram o computador da casa dele e viram que o Jacques, ele tinha feito algumas pesquisas na internet. O cara é tão esperto, cara. O cara trabalha na polícia e não sabe, limpa histórico ou faz, sei lá, pesquisa em outro lugar. O cara, ele fez tudo errado. Ele pensava que ele era o Max, o inteligente, o sabidão, e ele era o cara mais lerdo que eu já vi na minha vida. Quando a polícia pegou o computador dele, viu que ele tinha pesquisado por como matar uma pessoa rapidamente, como mascarar o gosto de sonífero. Acharam também na casa dele, gente,